Boa tarde, graça e paz. Metamorfose? O que é isso, pastor? O que você quer falar com metamorfose? Por acaso você quer falar algo sobre a música do Raul Seixas? Aquele que dizia, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante? Não estou falando da música do Raul Seixas e nem estou falando da metamorfose que nós aprendemos na escola, ainda jovens, né? Aquela metamorfose que acontece com a borboleta, que é apenas uma larvazinha, come folhas, depois entra no casulo e depois de alguns dias ela sai ali transformada em um ser completamente diferente. Na verdade, eu quero falar da metamorfose que acontece em nossas vidas e a semelhança mesmo da borboleta, porque é esse o objetivo de Deus, de nos transformar completamente. E como isso acontece? Bom, vamos voltar para o texto de Romanos. No último sábado nós falamos do capítulo 12, versículo 1, quando Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no versículo 2 ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É muito interessante, meus irmãos, Paulo falando aí a respeito da resposta que nós temos que dar a Deus por causa das misericórdias do Senhor. E além de nos apresentarmos a Ele, nos entregarmos a Ele para apresentar a Ele um sacrifício vivo, santo e agradável, nós também somos orientados por Paulo a não entrar no esquema deste mundo. É isso mesmo. O termo que ele vai dizer, não vos conformeis com este século, é uma palavra difícil, né? Que é sischematizeste, que vem de sischematizou, ou seja, é exatamente não se conformar, não assumir a forma do mundo. Mas é interessante, porque depois ele vai falar sobre o transformai-vos, que também é um verbo que está no passivo, na voz passiva, ou seja, na verdade o que Paulo quer dizer é que nós devemos ser transformados ou metamorfoseados. Ele vai usar dois verbos distintos. No primeiro, não vos conformeis com este século, que é esse que eu falei agora há pouco, né? Que é o verbo sistematizou, que é de onde vem o termo esquema, ou seja, não entrem no esquema deste mundo, porque o esquema é uma espécie de forma, mas não é a forma perfeita, não é a forma completa, é apenas uma estrutura ou apenas um simulacro, é uma forma que é passageira. Por isso que Paulo vai dizer, não entre no esquema deste mundo, essa forma é uma forma passageira, este mundo passa, não entrem e não se adequem, não assumam a forma deste mundo. Ao contrário, ele vai dizer, mas transformáveis. E é importante dizer que o verbo ali é exatamente metamorfoseou, né? E que está escrito metamorfose, que é a voz passiva, como eu disse, porque Paulo está dizendo que nós devemos ser transformados. Não somos nós que transformamos a nós mesmos, mas nós somos transformados pelo Espírito Santo, por meio da renovação da nossa mente, por meio do conhecimento da verdade, por meio da comunhão com Deus. Então é uma obra de Deus em nossas vidas. E nós podemos dizer exatamente que o que acontece em nossas vidas, na vida do cristão, é uma mudança radical, é uma verdadeira metamorfose. O termo que ele vai usar é exatamente esse, de onde vem o termo metamorfose. O verbo usado é exatamente esse, só que nós não metamorfoseamos, vamos dizer assim, a nós mesmos, mas nós somos metamorfoseados ou transformados, completamente transformados por Deus, por meio da renovação do nosso entendimento. Percebe? O que Paulo está dizendo é que nós precisamos cada vez mais ter comunhão com Deus. Nós precisamos cada vez mais conhecer a verdade. A renovação do nosso entendimento é a partir da santificação, da transformação do Espírito Santo em nossas vidas. Cada vez mais ele vai nos moldando, e como se ele pegasse aqui nós que somos como umas lagartinhas
simples lagartinhas que rastejam, e Ele vai nos transformar em animais belíssimos, em outros seres belíssimos, não animais, né? É só uma linguagem figurada que eu estou usando. Nós vamos ser transformados em seres muito mais belos, transformados para que nós possamos de fato experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba, nós precisamos ser transformados pelo Espírito Santo. Isso é algo glorioso, algo maravilhoso. E exatamente essa a intenção de Paulo quando ele escreve a carta aos Romanos no capítulo 12, verso 2. Olha, cuidado, não entrem no esquema deste mundo. Esse esquema, essa forma do mundo é passageira, essa forma do mundo é apenas um simulacro, isso não vai durar eternamente. Ao contrário, vocês precisam ser transformados, totalmente mudados, assumindo uma nova forma, e isso quem vai fazer é Deus. É o Espírito Santo que vai moldar pela renovação. Então é diário, essa transformação é diária. Nós vamos cada dia mais conhecer a Deus, buscar a Deus em oração, conhecimento da palavra, leitura da palavra, e assim nós vamos realmente saber, conhecer, entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você precisa, eu preciso, nós precisamos ser metamorfoseados, transformados, completamente mudados. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Então, que nossa vida seja mudada e moldada por Deus, não pelo mundo, não pelos valores deste mundo passageiro. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.